Olá, estamos aqui para mais um episódio do GFcast, tá? Como vocês já sabem, vocês que nos seguem no canal GFcast, o GFcast foi um podcast criado para simplificar o dia a dia e os conceitos da gestão financeira empresarial, tá? Hoje, nesse momento bem especial, estamos aqui com Jobson Barros. Olá, pessoal. Jobson Barros é contador, é pós-graduado pela FGV em Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira e é sócio também da GF3 Consultoria em Gestão Empresarial. Jobson, e aí? Me apresenta aí, conversa aí com nossos convidados de hoje. Quem é que está aqui conosco hoje? Hoje estamos com alguns dos nossos ilustres clientes, doutora Marina, da Cicatriza, doutor Eduardo. Vamos falar um pouco hoje sobre a saúde financeira das empresas. Isso. Então, estamos com dois especialistas em saúde, né? Doutor Eduardo, que vai se apresentar, doutora Marina, para falar, como o Jobs falou, de saúde, tá? Então, que curiosidade é essa? Saúde e finanças. Vamos entender hoje, né? Então, vamos lá, doutor Eduardo, começando pelo senhor. Bem, vamos lá. Minha área de atuação é em oftalmologia, né? Minha formação em medicina é aqui na Universidade Federal Grande, passar 6 anos em Recife. Voltei já com esse objetivo de empreender. E quantos anos de CNPJ? CNPJ mais ou menos casa com a volta de Recife. Isso, exatamente. 10 anos. 2013. Certo. E quem é a nossa convidada, Jobson? Ela vai se Dona apresentar? Marina. Meu nome é Marina Sandrelli, sou enfermeira por formação e depois eu descobri que eu era empreendedora já desde sempre, sempre tive vontade de criar alguma coisa, montar alguma coisa e depois virei empresária. Também tenho 15 anos de formado, vou fazer 16 esse ano, e há 12 empreendo, né? Empreendo com empresa, mas eu acho que eu sempre empreendi na vida. E eu não descobria isso, não sabia esse potencial, mas depois fui se aprimorando os conceitos. E eu gosto muito dessa nova área que eu descobri. Mesmo sendo da saúde, a gente nunca acha que vai ser empresário. Até pouco tempo atrás nem existia isso, né? Assim, era você nem escutava. A formação mesmo básica da saúde era para você ser funcionário, era para você ser concursado, só existia esse caminho. Era muito difícil alguém falar de empreendedorismo na faculdade. Na escola, então, impossível. Hoje, eu acho que isso é muito mais aberto, muito mais bacana. Minhas filhas, elas fizeram escola e já tinham a cadeira de empreendedorismo. Então, é bacana trazer um pouco disso mais para a realidade. Isso, excelente. Então, como nossos convidados falaram, são profissionais da área de saúde, tá? Desmistificando esse conceito, como a Marina falou, e após o término da faculdade, ser somente o profissional. Eles viraram empreendedor, a Marina foi um pouco mais além, falou aqui pra gente que já nasceu empreendedora, né? Acho que todo mundo nasce empreendedor. Você ganha uma luta, né? Ganha uma luta para ser. Descobre depois, mas já era, né? Já era. Já é fora da curva. Tá. Então, a jornada como empreendedor, como empresário, já vem praticamente ao mesmo período, né? Vocês dois. E aí, Jobson, eu vou deixar a bola contigo agora aí, cara. Vamos fazer essa mistura aqui. Tá? Vamos fazer essa mistura aqui. Saúde financeira e saúde física. Nosso acompanhamento com esses dois casos aqui, Marina, a gente acompanha desde 2012. Então tem um bocado de tempo também. Não fazem conta, não. Não pode, não revela a idade. Doutor Eduardo, eu acho que já tem uns 2 anos, né, doutor? 2 anos. Desde que a gente começou? Exatamente. Vamos compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, assim, com gestão, com essa parte de profissionalizar o negócio. Quem gostaria de começar? Tá bom. Como é que foi lá, Marina? O desafio de de começar, de abrir a empresa. Beleza. O desafio, assim, eu acho que para toda pessoa da área de saúde é entender tudo. Porque o que é que acontece? Você não tem formação nenhuma da área de saúde. Absolutamente nenhuma. De administração, né? De contabilidade. É zero. O máximo que eu paguei em enfermagem era fazer escala. Era o máximo que eu chegava mais perto de administração. Quando nós vamos para a realidade,
primeiro, o profissional de saúde é um profissional autônomo, então ele tem que se vender, ele tem que empreender, nem que seja para levar um currículo para um hospital, para dizer assim, eu sou bom, dentre tantos outros, né? Para receber o seu próprio dinheiro e se mexer com isso aí, administrar o que é que vai ser, né? Aquelas coisas, os desafios da vida adulta. E acho que o começo de tudo foi tentar entender como funcionava uma empresa com pouca formação. E a gente começou pelo básico, o Sebrae, né? Então, eu acho que é um órgão incrível assim que a gente tem no Brasil, que acompanha pequenas empresas e diz assim a alfabetização, desde a alfabetização do empresário. Querendo, dá para aprender do básico, né? Através do Sebrae. Exatamente. Acho que a gente consumiu, somos 5 sócios lá na nossa empresa, e a gente consumiu todo tipo de produto do Sebrae. Do almoxarife a produto, a venda, a contabilidade, tudo que tinha na frente a gente fazia, porque era um mundo novo a desbravar. Quando o Sebrae não atendeu mais, e até hoje ele atende, né, que fique claro, mas a gente fez todo o curso e disse, não, a gente quer mais. A gente partiu para a MBA, a gente partiu para esse universo mais online. Graças a Deus, ficou mais perto de um tempo para cá, né? Essas grandes pessoas, grandes personalidades que falam, hoje falam bem mais perto, depois da pandemia também, né? Com tudo online, a gente tem grandes nomes dentro da nossa casa. E fomos fazer MBA na FGV, escola de empresários também. Alguns sócios fizeram escola de empresários e foi ficando Interessante melhor. que até hoje vocês ainda fazem pós-graduação agora, né? Online, né? Fazemos na PUC. E eu falo assim que o estudo é um vício, né? Ele não você se vicia e não cessa. Todo dia você tem uma coisa nova para aprender. E é muito bom isso. Certo. O senhor, doutor? Vamos lá, da minha parte. Eu fui mais, assim, no sentido de ela foi se antecipou em relação a ir procurar logo desbravar essa parte da teoria da ação através do Sebrae. Enfim, eu não sei se você antes a empresa já andando e vocês já fizeram o curso do Sebrae para depois lançar a empresa. A gente começou em janeiro e em junho a gente já estava no Sebrae. Já levou lapada. Isso. Então, assim, eu decidi começar primeiro pequeno, né, com um consultório só, onde só eu trabalhava, na verdade, e até para conhecer tudo na prática, desde no começo eu fazia tudo, né, a gente não delegava ainda função com ninguém, era eu, minha secretária praticamente, e eu tive que aprender a fazer de contabilidade da empresa, eu tive que aprender a fazer questão de faturamento da empresa, eu negociava diretamente plano por plano, entendeu? Então, muita coisa a gente foi apanhando, era recebendo glosa de plano, era negociando com outro plano valores, enfim. E a gente meio que fazia tudo, né? Eu tenho uma pessoa ao meu lado que é a minha esposa, que ela participou desse crescimento da empresa desde o início, né? Ela é formada em engenharia de produção, então tem alguma noção dessa parte também da administração. Então, ela sempre me ajudou nesse sentido. Mas a gente precisou ir apanhando e vendo que chega uma hora, porque assim, o grande desafio da gente da área de saúde é que a gente é o gestor da empresa, a gente é o contador da empresa, a gente é o estoquista, o RH. Eu sou, e também quem produz o produto, que é o serviço. O vendedor. No início a empresa era eu S.A., né? Era eu e eu, né? No dia que eu tirava férias, a empresa parava de produzir, né? E foi aí que, com os desafios que foram sendo gerados, a empresa foi crescendo, veio o desejo da gente precisar fazer a empresa crescer, né? A gente, como empreendedor, a gente não pode deixar a empresa dependendo totalmente de nós, como profissionais que estamos lá na frente. E foi quando eu percebi que eu lembrei uma coisa que o meu ex-chefe de residência falava, ó, quem quer crescer não precisa saber de tudo. Você precisa ter as melhores pessoas trabalhando para você. A partir do ponto que você delega funções, você precisa ser o líder de sua empresa, você precisa ter pessoas boas do seu lado, delegar funções. Você não precisa ser especialista em cada função. Vai botar um especialista numa determinada área, outro numa determinada área, e assim a equipe vai crescer juntos. Mas se você for querer abraçar tudo, você não vai viver, você não vai ter seu tempo com sua família, a empresa vai depender de 100% de você, você tira férias com a família, está funcionário lhe ligando, porque tudo centraliza para você. E foi aí que
quando veio o meu desejo nessa questão de crescimento, fazer a empresa andar com as próprias pernas, sem depender 100% de mim como força motriz de geração de verba da empresa. Então, foi quando eu disse, não, eu vou precisar de ajuda. Aí foi quando eu tive a indicação de um colega que já tinha feito alguma consultoria com vocês da GF3 e eu, só, Jobson, vamos lá me ajudar, porque agora vocês vão ter que destrinchar a empresa um pouco comigo para a gente saber o que é que vai valer a pena, onde eu vou alocar os investimentos, minha equipe, onde é que eu vou dividir, para que a gente possa dar uma... O momento foi bem interessante porque o senhor chegou um pouco assim, tem muita coisa, será que a gente vai conseguir resolver? E a gente foi ali conversando e trazendo a tranquilidade e também trazendo a transparência no Porque é processo. uma bola de neve, né? Assim, então, quando uma bola de neve está muito grande, quando a gente acumula muitos problemas, né? A gente acha que o problema geral é maior do que realmente é. Quando a gente destrincha, a gente vê com a parte organizacional da coisa, a gente fala, não, peraí, não é bem assim. Dá Você pra fica gente... até orgulhoso. Eita, como eu era organizado e nem sabia. Exatamente, exatamente. E a gente começa a ver que não é tão assim aterrorizante assim. Mas o grande desafio é esse. Porque a empresa, ela é gerida, a gestão é feita por pessoas, seres humanos, que tem família, que precisa estudar, como você falou, Sim. né? Uhum. A gente precisa se atualizar não só na área de saúde, como na área de gestão e gerir seus parceiros. Então, E também, tem a gestão do seu paciente também, que e a não deixa de gestão ter o do ser cuidado, humano. para quem é da área de saúde, tem um cuidado muito maior. Não é um cliente que está ali, é um Um paciente que está paciente, envolvendo a saúde, envolvendo Exatamente. família, envolvendo a visão, envolvendo uma lesão comprometedora. Jobson, mas assim, vou fazer uma pergunta específica para você. Nesse modelo de clínica médica, consultório, a gestão financeira, difere alguma coisa de um outro tipo de serviço, de um comércio? Como é que é? A gestão financeira é basicamente, digamos, uma coisa, qualquer negócio. Qual é que vai ser diferente? Para cada segmento tem algumas particularidades, né? E problemas comuns. No setor de saúde, existem alguns problemas comuns, como, por exemplo, muitas vezes o profissional, ele como o doutor falou, você é SA, né? Ele é a empresa, ele é o gerador de receita. Então, ele não tem uma clareza na separação do que é receita da empresa, do negócio, e receita dele, ou despesa dele, e acaba misturando. Quando você está num empreendimento que tem um único sócio, casal, ou irmãos, é muito comum encontrar isso no início. Mas quando você já está num empreendimento um pouco maior, que tem mais sócios, geralmente existe essa transparência e essa preocupação desde o início de fazer a separação. Então, para vocês que estão ouvindo a gente e querem algumas dicas, são do segmento, o que é que vocês têm que pensar? Primeira coisa, vocês estão tendo uma clareza e uma separação do que é pessoa física da pessoa jurídica? Primeiro passo é esse. Posso acrescentar? Claro, pode ficar à vontade. Tem um outro ponto que também é muito comum de acontecer como o próprio médico ou o próprio profissional de saúde, às vezes quem está fazendo a produção, ele tem uma tendência de que fechou o caixa do dia, tem uma movimentação que foi cartão, outra Pix e outra que foi dinheiro. O que é que ele faz com o dinheiro? Muitas vezes ele não tem um gerente, ele não tem uma pessoa para fazer aquele manuseio daquele valor e mandar fazer um depósito ou guardar no cofre, coisa do tipo. Ele faz o quê? Ele leva para casa. Então, no registro financeiro, muitas vezes isso aí fica meio confuso, porque, por exemplo, todo dia eu estou fazendo fechamento de caixa, está acumulando saldo lá e quando eu vou olhar, aquele saldo não existe. O que é que aconteceu? Não sei. Então, muitas vezes tem um entendimento do profissional saber fazer essa separação. Então, aí tem 2 pontos já. E é muito comum nesse segmento. Certo. E especificamente no negócio do Dr. Eduardo e doutora Marina aqui, como foi o início do trabalho com cada um? Eu vou fazer a pergunta primeiro para a Marina, já que você tem mais tempo aí com essa assessoria. Qual foi, digamos assim, o ponto que foi a virada? Qual foi o ponto nevrálgico do negócio que disse assim, preciso de uma assessoria mais específica na gestão financeira do meu negócio? O ponto foi assim. O ponto foi bom, né? Tava entrando dinheiro. Opa. E aí, o que era que a gente ia fazer com o dinheiro? Somos 5, né? Como o Jobson falou. Quando é irmão, quando é marido e mulher, fica tudo em si. Mas éramos 5 e ninguém era parente consanguíneo, né? Tinham alguns laços, mas não consanguíneos. E aí,
a gente disse, está entrando dinheiro, o que é que a gente faz com o dinheiro? Acho que essa foi a chave de dizer assim, e vai entrar mais dinheiro pela prospecção, entrava mais dinheiro, se a gente não sabe como lidar com isso. Então, começou o controle por caderno, que eu acho que todo mundo também que começa pequeno quer logo montar uma mega operação. Eu não tenho dinheiro para comprar um software, eu não vou me preocupar com isso. E não é, né? Você anota entrada, saída, vários livros caixas que a gente comprava, folhinha, eu tinha uma folhinha de cliente que eu comprava, acho que era só eu que comprava no loja do colegial, folha de estoque, era tudo na caneta, literalmente. Depois a gente encontrou Jobson, né, na pessoa física dele ainda. Eu não entregar a idade, eu vou fingir Nos que... primórdios. eu não vou dizer que você era estudante ainda, mas ele nos apresentou uma ferramenta mágica chamada Excel. E aí E às vezes resolve. tudo do papel Às foi vezes transformado. A solução de todos os nossos problemas se transformou numa coisa chamada Excel. E ele lutou muito para a gente aprender. E ainda hoje, quando eu quero uma planilha, eu ligo, Jobson, faz uma planilha para mim, que eu não fiz. E é isso que o doutor falou. Não precisa você saber de tudo e ser especialista de tudo. Eu sei ler um Excel, até arrisco uma fórmula, mas eu não sei fazer. E eu não preciso fazer isso para me dar bem no meu dia a dia, ver um número, tomar uma decisão. Eu tenho a quem pedir ajuda, né? Graças a Deus. Depois a gente foi para outras ferramentas e hoje a gente está numa ferramenta que eu considero top, que venham outras, né? Eu lembrei, agora você falou agora, Marina, da questão do caderno. Então, quando a gente foi fazer a mudança da clínica, que a gente se mudou para a clínica maior agora no final do ano passado, e a gente foi pegar as papeladas lá no consultório antigo, e tem uns 10 livros assim, de assinatura, de chegar, entrada e saída de dinheiro que minha secretária fazia, eu assinava no final, mas assim, era uma coisa bem amadora, e dá um assim. orgulho, né, quando você olha assim, então, como era organizado. E quando chega no mês de março, quando chegava no mês de março, na época do imposto de renda, como é que era? Exato, pois é, então. E foi justamente quando falando essa questão do ponto nevrálgico que você falou, né, foi quando eu disse assim, eu vou crescer, mas então, quando eu cresci, eu disse, vou crescer, eu disse, eu vou comprar logo meu ponto. Aí eu comprei o ponto por ter, assim, a gente vai aquele ímpeto, naquele impulso, né, de ter, né, aí foi quando eu comecei a pagar e eu comecei a dizer, rapaz, eu vou precisar procurar uma consultoria, porque nem sequer eu fiz uma consultoria para saber que a gente sabe que aquela coisa é melhor alugar do que comprar. Eu disse, eu tenho que ver se eu não estou investindo de forma errada, né, eu não poderia estar botando esse dinheiro para gerar de outra forma. Bem, mas já está comprado, não vou poder voltar atrás, mas daqui para frente vamos embora para a gente ver o que é que vai fazer. Foi quando eu conversei com o Jobson, né? E aí a gente começou a ver essa questão de profissionalização dessa parte financeira, de um prontuário eletrônico mais completo, né? Que visse tanto essa parte financeira, onde dividisse, onde a gente pudesse aplicar regras de repasse para cada médico da clínica, tudo certinho, onde dividisse também questão de produtos, né? E na oftalmologia tem um grande desafio, Jobson, uma coisa nova para Jobson também, porque a oftalmologia a gente não vê apenas consulta, né? A gente presta serviços e assim, tem no mínimo aí, vamos colocar aí 10 a 15 exames, e fora as cirurgias que tem, cada uma com valor diferente, com repasse diferente, cada convênio paga um valor diferente, a negociação é de convênio por convênio, então assim, está sendo ainda bem difícil da gente conseguir fazer essa questão, esse distanciamento, mas graças a Deus a gente está conseguindo chegar simplificar a coisa, né? A gente está conseguindo simplificar a coisa. Você imagina. E foi por isso mesmo, por exemplo, eu comecei minha clínica agora, a gente tem uma capacidade de atendimento bem maior do que a que a gente está tendo atualmente, mas porque eu estou precisando. Primeiro, deixar tudo muito redondinho. Eu estou com mais 2 profissionais lá na clínica, fora eu. Era só eu, agora a gente está com mais 2 profissionais. E não são sócios. Não são sócios, né? Não são sócios. E eu tô sempre eu fiz na minha vida. Meu consultório, desde quando eu era pequeno, se viu como um laboratório para mim, né? Eu tô aprendendo, arredondando, deixando as coisas todas redondinho para dar o próximo passo. Então eu sou muito perfeccionista em certas coisas. Então eu quero estar, os doutores que estão comigo, nossos colaboradores estão lá. Só vou dar o passo de chamar mais outros profissionais quando a gente souber que está tudo redondinho. Parte do prontuário, parte da administração, parte do repasse dos métodos no final do mês, parte da contabilidade, está tudo perfeito. Beleza, então a gente pode crescer. Para a gente não sair crescendo, formar uma bola de neve imensa, está lá a bronca lá na frente, a gente tem que sair, voltar tudo atrás. É muito mais difícil a gente
voltar para organizar do que a gente tentar organizar para depois dar o próximo passo. É uma evolução interessante. Tem alguns fatos curiosos. Por exemplo, até a ferramenta que a gente adotou, ela necessitou fazer algumas customizações que a ferramenta não tinha. Não Aí a tinha. gente teve que fazer e eles aceitaram e vamos evoluindo. Ajudamos o sistema a melhorar. É feito eu falar, a gente vendeu barato, né? A Tá gente vendo? vendeu barato, porque próximo clínico de oftalmologia que for contratar o sistema, vai estar tudo redondinho, que a gente fechou. Era para ele pagar a gente, né? Era para ele pagar a gente, né? Que era a gente falando, ó, é assim, assado, esse exame é assim, esse exame é assado, não podia, eles alteravam a ferramenta, Uhum. que é uma empresa de Rio de Tem que Janeiro. dar eles- uma isenção aí de mensalidade Pois aí durante pelo menos pois 24 é. meses. A gente né? fez uma consultoria por eles, né? É verdade. A gente terminou... Tem outro ponto interessante também, que a gente amadureceu a profissionalização da gestão. Então a gente está treinando, contratando, treinando a pessoa para cuidar da Isso. gestão, que essa pessoa vai cuidar. Lembra aquela burocracia de fechamento de caixa, conferência? Tem que ter uma pessoa para fazer isso. No caso, a gente já está com um porte de empresa, deixando de ser eu SA para virar uma Isso. empresa de fato, né? Foi uma coisa que, assim, começou a falar, Pablo, minha esposa é administradora da empresa. Olha, nunca contrate quem você não possa cobrar Nem demitir. E demitir, é o Exato. Ela disse, mas cara, é a vida dela e faz 10 anos que ela tá comigo. Não, beleza, ela vai continuar, mas vamos delegar aos pouquinhos as coisas que ela faz para outra pessoa, ela só vai cobrar aquela pessoa se está fazendo certo. Ela vai... Isso até é importante, a gente saber como funciona o todo, até para que a gente possa cobrar aquelas pessoas que a gente está delegando tais funções. Não adianta a gente botar as pessoas para Robson e o pessoal e a equipe treinar, a gente não saber como funciona aquele organograma e chegar lá no final do mês, você está fazendo errado, mas por que eu estou fazendo errado? Aí, não sei, né? Eu vou, até como líder, ele vai dizer, quando está perdido, o funcionário vai falar, então, Isso. poxa. Só fazer um parênteses aqui. Então, ó, é bem interessante o que o doutor Eduardo falou, o Marino também falou um pouco, que são profissionais da área de saúde, tá? Enfermeira, médico, especialidades, e olha só, que é o que eu digo, você ainda atende lá? Ainda tá Não, no lá front ainda, não? lá eu nunca fui da assistência, não. Ah, tá. Eu já entrei para fazer produção científica, eu era professora na época, Certo. para fazer trabalhos científicos acompanhando a evolução de lesões. Aí depois eu fui remanejada para compras. Depois de 3 meses, a gente fez uma reunião e disse, o que é que a gente vai fazer? Porque tá chegando paciente, tá evoluindo o negócio e a gente não sabe como agir. Então, a gente sentou os 5 e redefiniu funções. Aí eu peguei a função de compras. E depois, futuro, quando a gente já precisou contratar, eu abracei a função de RH. E até hoje eu estou. Acho que o Jobson fala dessa profissionalização e é interessante também o que ele falou, para acompanhar. Então, hoje eu já tenho quem me ajude nas compras, eu já tenho quem me ajude em outras partes, mas eu tô ali. Tá fazendo certo, tá fazendo errado. A gente acaba se apegando, né? Pois é. Então, é assim, especialista, são várias profissões, são várias funções numa só. A principal, pegar o caso aqui do Dr. Eduardo, médico, oftalmo e administrador, que ele falou, líder, investidor, um pouco de engenheiro também, de arquiteto, ou seja, tem e acima de tudo, quando você é empresário, você é auditor. Todo canto que você entra, vai num restaurante, isso aqui tá... que eles não estão fazendo a contabilidade dele. Acaba sendo um controller de todo empreendimento ao redor. A precificação desse negócio que ele tá me vendendo tá errado. Exato. Você pede um desconto, o cara dá de cara, assim, 10%. Você não tá doido. Tá bom, tá certo. Você acaba entendendo um pouquinho mais. E uma coisa que você falou agora é interessante. A gente trabalha com ser humano. Nada melhor do que pra gente aprender a lidar com eles, do que a gente usando nossas próprias experiências. A gente vê o que é que como é que eu consigo me sentir bem numa empresa, o que é que aquela empresa me faz sentir bem, e a gente tentar implementar aquilo que nos faz sentir bem nos locais, a gente tentar implementar na nossa empresa, né? Nunca me esqueço. Uma vez, dando um paralelo, assim, um pouco fora da área da medicina, mas que ser humano é ser humano em qualquer canto. O meu telefone quebrou, era um iPhone, e eu liguei para a Apple. Já tinha saído da garantia, inclusive foi no meio da pandemia. Liguei, o tratamento que me deram durante o atendimento. Durante o atendimento, foi uma coisa assim de primeiro mundo. Assim, foi uma coisa que eu disse assim, rapaz, eu tenho que reproduzir alguma coisa que a Apple faz. Não é à toa que a Apple chegou onde chegou. Porque desde o atendimento pelo robô lá, que perguntava que tipo de música eu queria ouvir. Se música popular brasileira, se música
no momento da espera. A pessoa que me atendeu passou 1h30 comigo me ensinando a fazer um backup. Toda vez eu me sentindo leigo na computação, sem saber fazer as coisas, ele falava: não se preocupe, tenho todo o tempo do mundo para lhe ajudar. Ele passou 1 hora e pouco comigo para fazer um backup do meu celular. Afinal das contas, meu celular estava fora de garantia, já tinha saído 2 meses. E ele disse que eu ia ter que pagar um valor tal. Eu falei: rapaz, não teria como tentar em pandemia, o shopping estava fechado, não tive no meio e tal. Ele falou: olha, eu vou amanhã, às 11 horas da manhã, eu lhe ligo exatamente para lhe dar uma resposta. Não foi no outro dia, 11 horas da manhã, meu telefone toca. Falei com o nosso superior, a gente acatou, a gente vai lhe dar outro celular. Ele me deu Olha só. o telefone. Pegou o meu em casa. Surpreende, né? Surpreende. E assim, é uma coisa que você se sente importante. Sente importante naquele momento. Você, mesmo sendo só apenas um entre bilhões de clientes da Apple, aí, milhões de clientes, milhares no mundo, você se, poxa, o cara se sente Aí importante. veio Então, aquela assim, pergunta: eu, como empreendedor, o que é que eu posso levar dessa experiência para o meu. para o meu. Exatamente. Entendendo? As coisas é diferente, por exemplo, você vai num canto que tem uma experiência totalmente negativa do ponto de vista, enfim, seja qual for, uma experiência humana mesmo. Mas nunca eu volto para esse lugar. E a E gente, faz a propaganda. É provado Hum. cientificamente que você, quando gosta de alguma coisa, fala para, tipo, 5 pessoas. Quando você não gosta, você fala para o dobro de isso. pessoas e Isso. contagia, Assim, a né? gente tem que Uhum. usar como exemplo justamente as grandes empresas que são cases de sucesso, né? A gente Uhum. tentar ver o que é que a Uhum. gente pode reproduzir na nossa empresa. Por mais que seja uma empresa pequena, Uhum. mas Uhum. da mesma forma a gente não, vou ter que fazer isso, porque humano é humano em qualquer canto, Isso. entendeu? Perfeito. Aí surgiu aqui uma palavrinha aqui ainda agora sobre precificação, né? A gente está falando aqui de serviço de saúde, vocês fizeram um juramento, não é isso? Tem um juramento Uhum. lá, dependente, mas hoje a gente está falando de business, tá? Business é business, tá? Então, vamos falar um pouco de precificação. Como é que eu vou precificar serviço? O doutor Eduardo falou aqui de capacidade instalada, capacidade produtiva, profissionais terceirizados, precificação, plano de saúde, né? No meio disso tudo aí ainda existe a contabilidade, que é, digamos assim, os órgãos reguladores têm que estar apto e responder a ele todas aquelas obrigações. Ou seja, não é apenas exercer a medicina ou o serviço de enfermagem. Eu tenho que gerir com regras e procedimentos também empresariais. Voltando. E a precificação, Jobs? Qual foi o desafio que a GF3, junto com a cicatriz aí, com a clínica do Dr. Eduardo, encontrou em precificar? Como é que eu precifico o serviço? Chegou essa pergunta para vocês alguma vez? Sim. Quase todo ano a gente tem que fazer uma revisão para ver se tem que fazer É. reajuste. E a gente pede muito. Normalmente a gente revisa o processo e atualmente a gente está com a demanda querendo precificar ainda mais. Assim, depois que a gente. Acho que não é somente a precificação. Aí a gente vai dizer em qual tipo de curativo eu tenho maior margem. Aí muda a pergunta. Eita, a gente já descobriu isso. Então, qual tipo de paciente deixa mais lucro? E as perguntas vão ficando mais complexas, que a gente vê que não é apenas gerar um preço de um produto, e sim saber o produto que lhe gera o melhor rendimento. Ele falou que faz 10 tipos de exame. Qual é o que deixa a melhor margem para você? Qual que você toma mais seu tempo? Quanto vale seu tempo? Quanto vale sua hora? Isso é importantíssimo, assim, que às vezes você está um dia de empresário. Quanto vale a minha hora lá, entrevistando o pessoal ou pensando estrategicamente no futuro da minha empresa? Perfeito, perfeito. Existe uma frase, uma máxima que eu já escutei no passado que fala assim: quem trabalha demais não tem tempo para enricar, né? A gente, Esquece de ganhar dinheiro, né? e muitas vezes esses feeling de crescimento, de onde é que a gente pode crescer mais, de onde é que a gente pode investir mais, qual a próxima estratégia que a gente deve adotar na empresa, que é a especificação, esses feelings geralmente a gente tem quando a gente está com a cabeça, né? E não quando a gente está lá atolado de coisa. Aí chega em casa, é aquele cansaço, só pensa em trabalho, trabalho, trabalho e não pensa, não para pensar, dizer, onde é que eu estou errando ou o que é que eu posso melhorar, Uhum. onde é que eu posso otimizar, porque assim, existe uma coisa que não se compra e já é até um pouco de questão bem mais preciosa que a gente tem. Então,
A gente precisa otimizar nosso tempo. E feito a Marina falou, em relação onde é que eu preciso me dedicar mais, para que aquilo ali seja, digamos assim, seja mais eficaz em termos de retorno, né? Sem esquecer, a gente não pode esquecer essa questão também. A gente trabalha não com produto. Saúde, a gente trabalha com serviço. É um grande desafio, essa questão da parte humana da coisa. Né? Exato. Aí Marina falou aqui em 2 termos, Job. Ela é enfermeira, mas soltou aqui margem, soltou aqui termos Foi. bem específicos. Aquela enfermeira mesmo? Tá quase A gente especialista costumava em- dizer que Jobson era enfermeiro. Depois que ele conviveu tanto, aí ele já sabia os nomes da lesão, Uhum. era enfermeiro. Mas eu sou meio contadora também, que eu me meto. Isso. Ela falou aqui em lucro. Hoje você consegue observar o lucro lá na cicatriz? Jobson observa pra mim e me Ah, mostra. qual a linha do demonstrativo financeiro que tá lá? Vamos falar disso aí um pouquinho. Para fechar aqui o tema precificação, Certo. o tema precificação ele tem 2 vertentes aqui, são 2 casos que dá para exemplificar bem. No caso do Dr. Eduardo, o preço dele vai estar mais tabelado. Vamos pegar o exemplo do convênio. Então, o convênio, o preço é aquele. Então, qual é o meu papel na precificação? Eu tenho que verificar na análise dos custos se eu estou tendo lucro e se aquele lucro é satisfatório perante o preço que o convênio está disposto a pagar, certo? Até se a gente for olhar para o parâmetro de particular, eu consigo ter uma gestão ali, mas talvez se eu crescer um pouco mais para buscar uma lucratividade que eu quero, eu vou ficar um pouco fora da concorrência, então me prejudica. Então, é como se seu preço fosse mais ou menos tabelado ali acompanhando o mercado. No caso da cicatriza, a gente pegar o preço do serviço, como eu não tenho tanto parâmetro de mercado, eu tenho uma possibilidade mais de trabalhar. Então, eu vou fazer uma precificação, uma análise de custo, e eu consigo ter uma margem ali de negociação para chegar dentro da minha margem de lucratividade adequada. Agora, voltando aqui para margem. Quando a gente fala do termo precificação, é importante o quê? É importante a gente entender que a base para a gente ter uma precificação é ter um controle financeiro correto. Por quê? Para eu fazer minha precificação, uma das variáveis que eu vou precisar é saber meu custo, minhas despesas, é fixo, variável. Tem também a variável de entender qual é a capacidade instalada do local ou a capacidade produtiva da equipe. Tudo isso vai entrar dentro da precificação. E para eu poder fazer essa análise de forma assertiva, eu preciso ter os números. Nesse quadrante entra o quê? O meu controle financeiro diário. E diariamente eu tenho que fazer, pode ser, no exemplo que nossos colegas deram aqui, de lá no início, fazer o controle do livro caixa, de tudo que pagou, tudo que recebeu, na mão, no papel, na planilha ou no sistema. Eu digo que não existe uma ferramenta melhor, existe aquela ferramenta que você usa. Você pode estar com um sistema e não saber usar. Mas se você tiver com papel e estiver fazendo, agora eu ressalto, né? Eu não aconselho muito fazer no papel, não. Faço pelo menos na planilha. Bom, o Robson acabou de falar para a gente aqui sobre margem, né? E precificação. Lembrando que um dos objetivos do podcast é trazer conceitos, tá? Então, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre um quadro que a gente tem dentro do nosso podcast, que é o Simplificando Conceitos. Olá, pessoal. Esse é o quadro Simplificando Conceitos, momento no qual trazemos alguns conceitos de gestão financeira de forma simplificada para vocês. No episódio passado, falamos um pouco sobre a demonstração de fluxo de caixa. Hoje trataremos da DRE. O que é a DRE? DRE é a demonstração de resultado do exercício. Se formos para o embasamento legal, ela é pautada pela Lei 6.404 de 76. Mas de forma simplificada, do que ela trata? Ela vai ter o objetivo de calcular o lucro apurado em cada período. A recomendação é fazer essa apuração mensalmente. Então, eu vou pegar meu faturamento, tirar meus custos e tirar minhas despesas. O resultado vai ser o quê? O lucro. Tem uma diferença, muita gente se confunde ou não sabe a distinção entre a demonstração do fluxo de caixa e a DRE.
cada uma tem um papel diferente. Basicamente, o que muda entre uma e a outra é o regime de apuração, onde na DRE a gente segue o regime de competência, na demonstração de fluxo de caixa a gente segue o regime de caixa. Qual a diferença? No demonstrativo de fluxo de caixa eu só registro o que efetivamente recebi ou paguei. Na DRE eu vou reconhecer minha venda no mês que ocorreu, independente de ter sido recebida, e minha despesa no mês que ocorreu, independente de quando eu for pagar. É importante o acompanhamento desses dois demonstrativos porque cada um vai sinalizar um indicador diferente dentro do seu negócio. A DRE vai lhe dar se o negócio está tendo lucro ou prejuízo, o fluxo de caixa se está sendo gerado ou consumido caixa, ok? Esse é o episódio de hoje e em breve traremos mais novidades para vocês. Um abraço. Bom, Jobson, retomando aqui, a gente falou margem, precificação, nome e lucro. Você falou agora há pouco despesas, custos e dentro da gestão, onde é que a gente observa cada indicador desse? Ou o lucro é um indicador, despesa é um indicador. Fala agora um pouco aqui, eu vou até bater uma bola aqui com a Marina e com o doutor Eduardo, sobre esse conhecimento desses conceitos, desses indicadores da gestão financeira. Por exemplo, de onde é que vem o lucro? O que é um lucro dentro de uma clínica médica? Gosto de dizer que o controle financeiro básico, não só para um serviço de saúde, mas para qualquer um, é ter o quê? Mapear e controlar toda a movimentação financeira. Tudo que entrou, tudo que saiu. Como é que eu faço isso? Pegando a movimentação do que passou em espécie, em dinheiro espécie, que a gente vai chamar o quê? Tesouraria. Mapeando tudo que passou pelos bancos. Fazendo isso, a gente consegue fazer o quê? Levantamento de tudo que eu recebi, tudo que eu paguei e o que sobrou. Se a gente quiser dar um nome nisso aí, a gente vai chamar de demonstração de fluxo de caixa. Dentro da demonstração de fluxo de caixa, a última linha dela vai mostrar o que sobrou. Muita gente confunde isso com lucro, mas não necessariamente. Por quê? O lucro ele já vai ser uma apuração diferente. Porque o fluxo de caixa ele vai obedecer o princípio o regime de caixa. O que vai apurar o lucro é o que obedece o regime de competência, que é o quê? A DRE. Então vai ter umas variáveis um pouquinho diferentes. Por exemplo, o Dr. Eduardo recentemente fez um investimento em montagem da clínica. Então, no fluxo de caixa dele, ele desembolsou um valor significativo com montagem de prédio, reforma, móveis e tudo mais. No fluxo de caixa, os meses que ele fez o investimento vai estar lá meio apertado. Mas a partir de agora, digamos que ele já pagou tudo, então vai sobrar um dinheiro mais interessante no caixa. Já, se a gente fosse fazer a DRE, nos meses que eu fiz o investimento, não aparece linha nenhuma. Então, a partir do momento que ele começou a usar a clínica, a gente tem que fazer o que a gente chama de depreciação ou amortização. Então, na DRE vai aparecer uma linhazinha lá que vai entrar como despesa e vai reduzir o lucro. Isso é um tema um pouco complexo da gente adentrar nele agora, mas eu gosto de dizer que no mínimo você tem que saber o quanto está sobrando. Então, faz o controle do seu caixa, o que entrou, o que saiu, tenta separar dessa movimentação que saiu o que é despesa da operação, o que é movimentação que está indo direto para o sócio, retirada do sócio, o que é investimento, o que é, por exemplo, às vezes a empresa está um pouco alavancada, captou recurso de banco, então ela tem que pagar a prestação, então separar também o que é essa prestação. Lembrando que pagamento de empréstimo ela não deve entrar no grupo de despesa financeira, muita gente confunde isso. Despesa financeira é juros, tarifa. Pagamento de empréstimo é atividade de pagamento de empréstimo, atividade de financiamento, que é coisa diferente. Isso. Então, até trazendo um pouco aqui sobre a gestão de finanças, a gente falou que lucro. Vamos pegar nesse caso, o lucro de um determinado tempo virou investimento. Ele virou investimento, eu preciso mensurar o retorno sobre esse investimento, né? Retorno sobre esse investimento. Eu ampliei minha clínica, eu comprei um aparelho novo, comprei uma máquina, e eu tenho que rentabilizar, né? Eu tenho que rentabilizar. Não estamos falando apenas de clínicas, como a gente falou, tá? Estamos de serviços médicos. A gente está falando de empresa, tá? Então, um dos desafios também da gestão financeira é calcular exatamente esse retorno sobre cada investimento que é feito.
certo? E esse retorno, a capacidade de gerar receita, controlar as despesas e os custos para dar um novo lucro para compensar aquele investimento se faz necessário. Fala um pouquinho sobre como no negócio desses dois aqui, que tem um investimento contínuo, né? Estão sempre retroalimentando o negócio com o próprio lucro. E como é que a GF3 ajuda a controlar isso aí, Jobs? No caso da Marina, a gente tem um negócio que foi a primeira unidade e essa unidade foi que financiou a abertura das outras e das outras que estão para ser abertas. Então, a gente consegue comparar o desempenho de cada unidade em termos, por exemplo, proporção de tamanho de unidade. Quantas salas de atendimento eu tenho? Então, eu consigo, com base na minha primeira unidade, saber, uma sala consegue atender X, fazer X atendimento. Então, eu consigo automaticamente saber a capacidade instalada e, com base nisso, e analisando também com o valor médio de um atendimento, que é o ticket médio, a gente consegue saber qual é a capacidade de faturamento. Então, Eu acho, vou interromper, eu acho bacana assim, o demonstrativo vir separado para nós, né, que não entendemos tanto, porque de repente essas novas empresas não é logo no início que ela traz uma lucratividade. Então você fica nervoso. Você falando, né? Eu faço a margem, o lucro e sobra isso, eu vou para a DRE. E para a gente que é mais leiga, aí fiquei rico. Fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. No final, interessa ficar rico. E você separando o negócio, você não fica tão ansioso de achar que sua empresa está dando prejuízo, porque aquilo ali foi presumido e está separado. Por mais que a unidade Campina Grande ofereça recursos para montar as outras, eu tenho uma previsão para que ela se engaje e ela mesmo se sustente, né? Então, trazendo isso separado, pelo menos na minha visão, para nós que estamos empreendendo, traz menos aflição, porque você não fica naquela de tô levando prejuízo, vou fechar o negócio. A ansiedade do empreendedor. A gente conseguiu fazer o acompanhamento da abertura das outras unidades e a gente conseguiu fazer essa projeção, o tamanho da unidade é tanto, ela vai faturar tanto, eu preciso de tantos colaboradores. No último ano, a gente fez um investimento de calcular qual era o tamanho de folha, o tamanho de equipe que a gente precisava. A gente fez aquele investimento, colocou a equipe no tamanho correta, correu atrás de aumentar o volume e está ali se equilibrando e já dando uma rentabilidade que permita devolver o investimento. Então, tem esse caso interessante deles, que a unidade 0, digamos, a unidade 1, conseguiu investir nas outras, as outras já estão se equilibrando para voltar ao investimento e a gente remunerar a primeira para poder ter recurso para abrir mais. E sempre faz simulação, né? Quando a gente quer alterar alguma coisa, a gente sempre pede os dados. Se eu quiser aumentar o preço da consulta em X, se eu quiser aumentar o preço do curativo em X, quanto eu vou ter depois de 6 meses? Como essa operação, o piso da enfermagem, né? Tá a ponto de sair. Então, a gente já fez várias simulações com o reajuste, como é que vai ficar e como a empresa sobrevive com esse reajuste que é iminente a acontecer. Então, é muito interessante trabalhar com projeção, porque você toma decisão baseado em dado e não baseado em achismo. Interessante que eu consigo fazer a projeção porque eu tenho um número. Isso. E antes de ter o número, eu tenho a validação desse número para poder me dar sustentabilidade nessa análise. Aí, pegando um pouquinho aqui, tá, Jobson? Fazer aqui eu tenho um elemento no meio disso tudo aqui que chama-se contabilidade, né? Movimentos realizados no dia a dia de gerar receita, de novos investimentos, de calcular lucro, precificação, capacidade instalada. O objetivo eminente que vai aparecer é o quê? O aumento do patrimônio líquido. E aí na contabilidade vai estar lá. Tá? Você falou, vocês têm 3 unidades, não é isso? Começou há 12 anos, já tem 3 unidades. O movimento desse aumento do capital, do patrimônio líquido da empresa, vai refletir na contabilidade, mas surge nessa movimentação financeira diária. É a hora que eu fico rica. É a hora que fica rica. Fala um pouquinho, Jobs, aí, quando a gente vai fazer essa união do DFC, né, que a gente falou aqui, do demonstrativo fluxo de caixa, da DRE, e quando ele se transforma no resultado financeiro, resultado contábil lá no balanço patrimonial. Como é que isso acontece? Vou pegar esse gancho aí e vou falar uma outra situação.
No segmento de saúde, é comum você tentar ali não buscar a formalidade. Não é o caso aqui. Aqui a gente está com 2 casos diferentes. E isso é benéfico, você deixar digamos, sua receita o mais formal possível, porque quando você for sentar com o seu contador, o demonstrativo contábil, seja o balanço, seja o DRE, ele está bem aproximado ou é igual ao que de fato acontece. Numa movimentação dessa, onde a gente tem 3 unidades, a gente consegue ver, através da contabilidade, o valor que eu investi em cada unidade. O resultado do lucro contábil é bem próximo do real que eu tive em cada unidade. Então, até se eu estiver fazendo pelo aporte que eu faço, a empresa que está com mais caixa empresta a outra, a gente consegue fazer toda essa amarração sem ter risco, digamos, na pessoa física do sócio ou no CNPJ que está sendo aberto. Isso aí é bem interessante também. Certo, perfeito. Voltando aqui, doutor Eduardo, quais são os próximos passos lá na clínica em relação ao investimento? Vamos lá. Uma coisa que Jobson falou que é importante a gente ver, principalmente em área da medicina, onde a questão da tecnologia está muito atrelada, como a oftalmologia, que é uma das especialidades que tem mais tecnologia atrelada ao atendimento do dia a dia. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar antes de investir, que é a questão da depreciação. Não só na questão da depreciação do aparelho, como ficando precisando de manutenção, tudo isso, do valor que a gente investe no aparelho. Mas na oftalmologia, isso é a própria Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, que nós temos isso, fala que todo aparelho da oftalmologia, no máximo 5 anos, vai ficar obsoleto, né? Então, a gente tem que ver essa questão muito bem analisada em relação ao retorno que aquele aparelho novo que a gente está comprando pode nos trazer. Se nesses 5 anos esse aparelho já vai ter se pago, já ter dado uma lucratividade suficiente para que a gente possa renovar para um aparelho mais moderno. São 2 desafios aí. Tem que se pagar e fazer dinheiro para comprar o próximo. Comprar o próximo, porque senão você fica parado no tempo. E toda essa movimentação, existe uma previsibilidade, que é exatamente o planejamento que o GF3 está fazendo, não é isso? Da viabilidade desse investimento, como também o controle após o início. Em quanto tempo de maturidade eu vou precisar, qual o volume que eu vou precisar para poder pagar esse investimento. E também, qual a melhor captação para realizar esse investimento. Tem uma coisa interessante que Jobson falou em relação a essa questão da formalidade dos recebimentos. Foi uma coisa que Jobson sempre bateu na tecla desde que a gente começou a consultoria. Não há lógica na medicina a gente manter alguma informalidade nessa questão de geração de nota fiscal, dessa questão. Assim, eu vou dar um exemplo bem prático. Primeiro, em relação à pessoa jurídica, que é o nosso foco hoje, questão de empréstimos. A gente só vai conseguir um empréstimo junto ao Banco do Nordeste, ao banco parceiro que cada empresa tem, se a gente tiver, né, todo um lastro contábil. Não adianta minha empresa estar ganhando milhões durante um ano, quando a gente chegar a precisar de um empréstimo no banco, não. Pô, cara, o teu balanço aqui não está falando isso, não. O balanço aqui está falando isso, não. A gente não tem como... Né? E eu vou falar agora também do lado da pessoa física, né? Quando se mistura também essa questão. Eu tenho um exemplo recente de colega que tentou comprar um imóvel, né? A gente sabe que ele ganha muito bem como médico, e na hora que tentou comprar um imóvel, que foi tentar, tinha dado entrada tudo direitinho, quando foi tentar o financiamento na Caixa Econômica, não conseguiu um financiamento para um imóvel próprio, né? Por quê? Apesar da gente saber que ele tinha essa condição de comprar aquele imóvel, mas ele não conseguiu financiar porque oficialmente ele não tinha declarado, não estava tudo na contabilidade direitinho como deveria estar. Então, é importantíssimo isso, a gente tirar a nossa empresa o máximo possível, se possível todo, na questão da informalidade. A medicina hoje, ela vem sofrendo o que a gente chama de verticalização, né? Grandes grupos vêm comprando hospitais, vêm comprando clínicas, também vale para a área da cicatriz, no caso. E quando quando os grandes investidores, os fundos de investimentos vêm, eles vão pegar a contabilidade da empresa. Então não adianta você chegar para dizer assim, olha, minha empresa, ela tem um faturamento anual de 5 milhões, mas quando chega na parte contábil, peraí, onde é que está esses 5 milhões aqui?
Onde é que eu tô vendo? Tá, a tua empresa não vale isso que você tá falando que vale. Como é que você quer vender sua empresa para mim por tanto, se ela que o faturamento dela anual é tanto? Não tem lógica nisso. Então, é importantíssimo isso que Jobson falou, né? E desde sempre ele falou, não adianta. Gente, o negócio é deixar tudo aos pingos nos is, ó, fez é gerar nota de tudo. O paciente peça ou não nota, a gente precisa gerar. Isso eu defendo em qualquer segmento. Eu fiz mais de uma reunião. Desde que eu bati nessa técnica com o cliente, eu disse, ó, seu negócio só é viável. Ele não é Ele viável. não é não é viável. Você tem que É. arrumar outra coisa para fazer. Isso, porque existe o risco jurídico tributário a longo prazo que não se mensura no início. É muito perigoso. Eu acho que tem uma máxima da administração, não sei quem foi que disse, né? Mas eu aprendi que toda empresa tem que estar pronta para ser vendida. Né? Eu sou boa aluna. Então, para ela estar pronta para ser vendida, ela... Independente se ela vai ser, no estágio de sucessão, Isso. tá? Mas ela tem que estar pronta para ser vendida. Ela só está pronta para ser vendida se eu tenho todos os demonstrativos validados. Uma vez a gente viajou, né, e meu esposo, e o guia estava contando uma coisa que disse que Ronaldinho, fenômeno, chegou na casa do cara e disse, quero comprar a sua casa. E achou bonita e tal, né, tem muito dinheiro. Ele disse, não tá à venda. Eu disse, não, mas eu quero, eu dou tanto. Aí o cara disse, rapaz. Aí ele, tá bom, eu vendo. E para você sair agora eu dou tanto. Então o cara tem que estar pronto. É do mesmo jeito da empresa, né? Tem que estar pronto. Se o dinheiro for bom. Olha aí, lembrando aí que o nosso podcast tá na rede, o mundo todo vai ver. Eu já vi uma coisa muito parecida com o que a Marina falou agora, a questão de vender. Você tem que estar pronto para vender a sua empresa. Já vi uma máxima que assim, um grande empresário, ele faz sua empresa do zero, faz essa empresa crescer, vende a sua empresa, com aquele dinheiro que ele vendeu, ele começa outra empresa do zero. Especialista em empresa, né? Exato, recomeça e quando ela está no ápice, vende novamente, tira o que lucrou, recomeça do zero e assim vai. A primeira Wizard foi assim. A primeira é mais difícil, mas depois vai, né? Exato. Excelente. Eu anotei aqui um ponto, Jobson, e indicadores. Indicadores financeiros, demonstrativos financeiros, se eu sou comércio, se eu sou supermercado, se eu sou loja de imóveis, se eu sou prestador de serviço, provedor de internet, não importa. Esse demonstrativo financeiro tem algum diferencial ou como é a leitura do demonstrativo financeiro no caso da cicatriz ou no caso das clínicas lá, doutor Eduardo? O que é que eles, como profissionais de saúde, têm que enxergar? O maior desafio na gestão financeira do serviço de saúde, na verdade, é a profissionalização e fugir um pouco da informalidade. O controle financeiro de uma clínica médica ela é bem mais simples que o supermercado. Qual a diferença? O supermercado, meio que ele já está ali obrigado, ele já entende que ele tem a obrigação de trabalhar mais certinho. Ele tem uma equipe disponível, então tem todos os processos mais amarrados. Então é natural, digamos assim, mais comum chegar num serviço de saúde, numa clínica, e não ter tudo isso amarradinho. Lá, quando a gente começou na cicatriz, foi o que a gente só construiu umas coisas e ali a gente vai amadurecendo. O doutor Eduardo ele já tinha ali, mas a gente fez questão de, vamos contratar uma pessoa exclusiva para isso, para deixar tudo amarradinho. Então, partindo do princípio que eu tenho esse processo já amarradinho, então é simples. Faço o meu fechamento de caixa diário, faço a minha conciliação bancária de tudo que eu recebi, tudo que eu paguei. Ao final do mês eu faço o quê? Consolido tudo isso. Se você estiver usando algum software, algum aplicativo, até às vezes os aplicativos de agenda médica, ele já tem esse recurso, alimentando tudo certinho, no final do mês ele vai me dizer o quê? Tudo que eu recebi, tudo que eu paguei e o que sobrou. Isso é chamado de? DFC, ou fluxo de caixa, ou demonstração de fluxo de caixa. Perfeito. E aí, é isso que vocês veem lá mês a mês? Mês a mês. E tem alguma linha, qual a linha que lhe chama mais atenção lá do demonstrativo de fluxo de caixa? A última. A evolução do caixa. O que sobrou, se é um sinal de positivo ou se é um sinal de negativo. Perfeito, já tá profissional. É o que interessa. E como são 3, né? Acho que Jobson também bate muito nessa tecla. Separe. São 3 CNPJs, ninguém é filial de ninguém. Então, o máximo que você puder separar não é que a clínica se sustente, mas eu tenho que saber quanto ela está gastando para no final eu entender se ela está sobrando, se ela vai se pagar, qual a projeção. Então,
Acho que para a cabeça do empresário é muito importante separar tudo, né, de onde vem para onde vai, mas tudo separadinho. Isso. Principalmente o que ele falou desde o início, o pessoal do profissional. Isso. Então, são 3 clínicas no seu caso, né? São em cidades diferentes, inclusive Sim, num estado diferente. isso. Então, vocês analisam a performance de cada clínica separado, né? Hoje você tem uma modelo, Campina Grande. Campina Grande é A modelo. a precursora tem mais tempo, né? Tem mais Uhum. história. Todos nós somos daqui também. E acho que ela é nosso orgulho. Por enquanto. Perfeito, Por enquanto. perfeito. E, doutor Eduardo, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui agora, já que a gente está caminhando aqui para o final, tá? Onde é que está localizada a sua clínica, qual é a sua especialidade? Vamos fazer um jabazão aqui agora. Vamos lá. Bem, hoje eu vou falar um breve resumo, eu comecei com a minha clínica, vamos falar uma coisa que é interessante também do ponto de vista empresarial. Comecei com a clínica, era um consultório pequeno, era lá no F. Diniz, ali na Prata, na Pedro II, né? E a gente foi crescendo e minha clínica, que era um consultório de 50 metros quadrados, ficou pequeno, para tanto aparelho que eu estava comprando, era eu atendendo um aparelho aqui de lado, o paciente tropeçar num fio, enfim. Então, assim, ficou pequeno e a gente, graças a Deus, depois de praticamente 2014 e hoje, né, foram 8 anos no consultório pequeno, a gente se mudou para um espaço novo. Hoje, nossa clínica ela se transformou, antes que o nome era oftalmo, transformou-se no Instituto de Ódio do Dr. Eduardo Campos. Ela hoje está localizada no World Medical Center, lá na Prata, na Rua Duque de Caxias. Que foi uma coisa também, que foi um ponto estratégico que a gente tem no coração da Prata, né, coração da medicina grande. E uma coisa que foi muito, que assim, que também eu aprendi na prática e apanhando. Meu primeiro consultório foi num local de pouca visibilidade, né? Meu consultório foi num centro médico, numa sala escondida no segundo andar, não podia colocar placa que dava para a rua. Então, uma coisa que eu disse, não, quem não é visto não é lembrado. Foi uma estratégia que eu fiz questão de investir em pegar um local, mesmo que dentro de um centro médico, como é hoje, mas no térreo, né? Hoje minha clínica ela tem uma visibilidade e dá para passagem na rua, tem uma visibilidade de todos que entram dentro do centro médico, tem que obrigatoriamente passar por minha clínica. Então, assim, está num ponto bem estratégico, tanto no centro médico onde a gente está localizado, né? Térreo, como também em Campina Grande, de certa forma, que fica no bairro da Prata, na rua dos principais hospitais, que é perto da Santa Clara, perto do Estado da Prata ali, onde é o coração das clínicas de Campina Grande. Então, hoje, estamos num área bem maior, uma recepção que sempre foi queixa dos meus pacientes, uma recepção bem pequena, a gente fiz questão de ter uma recepção ampla, né, para os meus pacientes, para que todo mundo ficasse bem confortável. E outra questão que hoje é primordial para quem quiser investir, seja qual for a empresa, que é outra coisa que eu também aprendi com minha vivência como cliente. E hoje o tempo está cada vez mais corrido e a gente precisa de praticidade em tudo. Então, estacionamento hoje é primordial. É primordial. Meus pacientes reclamavam muito. Doutor, eu queria tanto, mas toda vez eu tentar aqui, arrudeio aqui, não consigo um canto para estacionar. Hoje, graças a Deus, assim, foi outro ponto de vista que eu disse assim, tem que ter um estacionamento muito grande. Lá, um prédio onde a gente está tem 600 vagas só para os clientes. Uma coisa Foi muito calculado o investimento. calculado, o investimento foi calculado. Eu rodei Campina e terminei que não, aqui vai ser o melhor local mesmo. Então, E qual o diferencial hoje do Instituto? bem, hoje a gente está conseguindo todos os exames que o paciente precisa para resolver sua vida em relação ao olho, nós temos num só local. O paciente chega para mim, faz a consulta, precisa resolver aquele exame naquele dia. Jobson é meu paciente também, então precisa resolver um exame, ele está de prova. Gostando do estacionamento até o Olha aí. Então, hoje ele chegou, a gente precisou fazer alguns exames no mesmo dia. Ele fez o exame na clínica, voltou na mesma hora. Eu já olhei os exames, já dei o diagnóstico, já iniciamos o tratamento. Ótimo. Naquele mesmo local, sem o paciente estar precisando se deslocar para canto nenhum. Marina, cicatriza. Surgiu o nome, qual o diferencial da cicatriz, onde vocês estão localizados? Eu vou só fazer desculpa aí, a informalidade de ter interrompido. Sobre o nome que você falou, é uma coisa interessante essa questão do nome. Eu, no início, eu pensava no nome, eu vou botar um nome fácil assimilação. Eu tenho um grande vacilo, que só depois que eu perceber.
Eu botei oftalmo, que é uma coisa genérica, mas que remete ao olho, de certa forma. Mas eu queria um oftalmo diferente. Aqui em Campina Grande já tem uma clínica com um nome parecido, e então eu botei o nome oftalmo em inglês, que é ITH. Tava uma confusão tão grande. O pessoal fazia, qual é o teu e-mail? Dizia oftalmo@hotmail.com. Não chegava um. Aí eu, Ensinar a não, aí escrever. eu tenho que soletrar. OPHTHA. Eu tenho que toda vez soletrar. Então, assim, um nome precisa ser. Hoje, minha clínica é Instituto de Olhos Dr. Eduardo Campos, mas tem a sigla IOL, né? Que é uma coisa. Faça assimilação. Hum. O IOL é uma sigla que remete a Instituto de Olhos, Uhum. ao passo também que significa intraocular lens, que é lente intraocular, que é um tipo de lente que a gente usa na cirurgia de catarata, por exemplo. Entendeu? Perfeito. Afinal de contas, a Então, gente tá falando de empresa, né? Então tem que então se preocupar além disso. abrange tudo. Desculpa. Não, Não, Quando você imagina. falou em nome, eu lembrei dessa Perfeito, história perfeito, interessante. perfeita É colocação. Que é uma coisa que é É. importante também na escolha do nome. E eu não quis tirar o meu nome assim, como era eu, SA na época, eu quis Uhum. uma coisa que atrelasse assim, que ainda permanecesse meu nome de certa forma, direta ou indireta, mas que também tivesse o nome da clínica, um nome próprio, IOL, Uhum. Instituto de Olhos. Uhum. Que a clínica Boa. também tivesse vida própria, nome próprio, Uhum. independente de estar ou não com o Dr. Eduardo Campos lá. Dessa forma, também agregando para que novos parceiros, novos médicos pudessem trabalhar comigo, tendo a identidade da clínica IOL, e que eles Perfeito, pudessem fazer perfeito, o marketing perfeito. deles também voltado para Perfeito. E passa credibilidade quando você coloca o nome de uma pessoa, quando você atrela uma pessoa ao marketing, né? Também vocês Também, não é também. doutor Eduardo quem tá lá, que pode ser nem doutor Eduardo quem vai me atender, mas Uhum. ele Perfeito. é Exato. a clínica dele, tem uma pessoa por trás A do equipe dele passou CNPJ. pelo crivo, né? É a Isso. questão de Uhum. você dar vida para a clínica também. Essa Uhum. unificação da clínica, né? É o que fica no início aqui. A gente não tá tratando apenas com profissionais de saúde, não. A gente tá com profissional, os empreendedores aqui, top. A Cicatriza veio muito bem a calhar o nome, assim, ela já diz tudo, né? E nós fomos muito felizes na escolha. Foi uma reunião, ele até falou, né? O empreendedor tem que ter um tempo livre, um tempo para si. E a gente sempre fez muito isso, né? De fazer reunião, de tomar um vinho. Antigamente a gente fazia reunião regado no vinho para ter boas ideias. E esse nome surgiu realmente de uma reunião e demonstra tudo que a gente faz. Cicatrização. Nós atendemos pessoas com feridas e não é um público fácil, é um público que normalmente é excluído. Ele não é bem visto em hospital, ele não é bem visto em alguns consultórios pela parte de estética, a ferida não é bonita, a ferida não é cheirosa, e esse paciente se sente excluído e retirado do ambiente dele, seja por profissionais, seja por família, e em todo lugar ele não se encontra. E a Cicatriza veio justamente com essa proposta de acolher essas pessoas com feridas de qualquer tipo, né? Sejam elas agudas, sejam elas crônicas, sejam elas complicadas, seja qualquer coisa que possa trazer alívio e proporcionar cicatrização. Ótimo, excelente. Como eu falei, a gente tá caminhando pro final. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vai caber pros três, tá? E aí vai ser a mesma pergunta. Vou começar aqui com a Marina. E a pergunta é a seguinte: você vai ser o último, tá, Jossa? Que dica, não vou falar em conselho, tá? Mas que dica você Se daria? falar conselho para o empreendedor, ele quer vender. Isso. Que dica você dá para aquele profissional de saúde que mesmo o que está recém-formado ou aquele que já se formou há algum tempo, que é profissional liberal, aquele que tem a vontade de empreender e deseja dar esse passo, tá? Esse passo de fé, de compromisso, também ser empreendedor. Qual a dica que a Marina dá? A mesma pergunta vai ser para você e você também, tá certo? Vamos lá. A dica que eu dou é, por mais que doa, por mais que seja a longo prazo, profissionalize seu negócio. Tire da informalidade, foi muito o que a gente falou hoje. Não queira se sustentar no início totalmente por esse novo empreendimento, porque provavelmente vai vir uma frustração e uma frustração muito grande. Você não consegue, como profissional liberal, no início, ter uma clínica, montar uma mega estrutura, pensar num futuro e querer viver, comer, se alimentar, viajar, comprar carro do ano, fazer férias, ter filho, tudo nesse início.
Então, acho que é formalizar desde o início, reinvestir o que você ganha e pensar a longo prazo. Porque a curto prazo, normalmente, as coisas não dão muito certo, não. Pensa mais a longo prazo, reinveste que o retorno vai vir. Ótimo. Vamos Doutor lá. Eduardo. Pegando carona no que a Marina falou, minha principal dica para o empreendedor que quer começar ou que já está no meio do empreendimento é não desistir. Porque, eu vou dizer, não vou nem falar da questão da saúde financeira da empresa como em si, mas as dificuldades que a gente, como empreendedor, nós, como administradores, como pai, chefe de família, das que a gente, os altos e baixos que a gente tem, vontade de desistir, a gente tem. E isso é comum de todo empreendedor, né? Nunca a gente nunca a gente nunca deve achar que nós somos o único que está sofrendo isso, porque todo empreendedor, isso é um sentimento comum de todo empreendedor, tem que administrar o tempo, ter que a clínica, enfim, esse mês teve um desafio tal e a gente tem que resolver, tem que vestir. Então, assim, tem hora que vai dar vontade de você dizer, poxa, eu vou desistir, mas não desista. Porque é naqueles momentos aqueles lapsos de coragem que a gente tem, que a gente vou dar o próximo passo, Uhum. vou ter que assumir riscos, porque todo passo que a gente está maior, a gente precisa assumir risco, mas é ali que a gente cresce. Se a gente ficar na zona de conforto, a gente não vai crescer nunca e a gente tá a dar o fracasso, né? Uhum. Mais ou menos isso, não desista. Perfeito, joia. Para você, eu vou fazer a pergunta um pouco diferente. Eles deram a dica para o profissional de saúde que está iniciando, que já é empreendedor ou não, e a gente vai perguntar aqui para o Jobson aqui qual a dica que ele dá para aquele profissional de saúde que já é empreendedor, já tem a sua clínica, já está há algum tempo já empreendendo, investindo em maquinário, em pessoas, mas ainda se sente inseguro, ainda não enxerga os resultados que queria enxergar. Acredito que vou reforçar a palavra de Marina em um tema que a gente falou também, que é o quê? Se organize, comece certo, fique formalizado, busque ajuda, seja de uma consultoria, do seu contador, busque alguém que, aquele conhecimento que você ainda não tem, busque alguém que saiba, que possa lhe ajudar. Eu acho que tudo isso vai casar para fazer o quê? Conheça seus números. Se hoje você não sabe quanto você recebe, quanto você paga, não tem a separação, a distinção de o volume de pagamento que foi para imposto, o volume de pagamento que foi folha, que foi para o aluguel da sala, o investimento, essa separação. Se você não tem isso ainda, comece. Se você já tem, verifique. Com certeza vai ter pontos de melhoria aí. Perfeito. Estamos chegando ao final, tá? Lembrando que o GF Cash é um patrocínio da GF3 Consultoria, certo? É uma empresa voltada para consultoria em finanças empresariais, corporativas. E quero agradecer aqui a Marina, ao doutor Eduardo, ao Jobson. Hoje a gente está gravando dentro do escritório aqui em Campina Grande da GF3, tá? Lembrando que a GF3 tem uma unidade em João Pessoa e tem a unidade de Campina Grande. Essa aqui é a unidade de Campina Grande e foi um prazer tê-los, que são clientes da GF3, já está aí numa caminhada, numa jornada inicial, né? Tem muito plano, como vocês escutaram, vocês viram aí, todos os dois estão cheios de planos, cheios de investimento para Eu quero que acontecer. você pegue esse negócio de bombonzinho e bote todinho para dar um Em exemplo. vez de 3 unidades, eu vou botar colocar. um monte de bombom aí. E preparando a empresa para ser vendida, né, Marina? Exatamente, deixando ela redondinha para ser vendida. Pois é. Ótimo, Então, agradecemos a todos e sucesso, e vamos pensar sempre em gestão de forma otimizada, porque independente do meu segmento, independente da minha profissão, gestão empresarial ela não é diferente. Ela tem que ter os números na mão, a consciência de que quanto mais a acuracidade das informações, mais eu vou estar tranquilo, ou melhor, com passos mais firmes para poder tomar minhas decisões. Segurança. É isso? Até a próxima. Obrigado.